Olá, Igreja One, estamos aqui reunidos para mais um culto online e eu gostaria de convidar vocês a fazer parte daquilo que nós estamos construindo aqui. Você que está nos visitando de algum outro estado, comenta aqui do lado do nosso chat, nós queremos receber vocês são bem-vindos. Você que é da nossa igreja de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de Juiz de Fora, ou de outros lugares que têm nos acompanhado nesse tempo, vocês são bem-vindos a cultuar o Senhor conosco. Eu gostaria que vocês enviassem esse link desse culto agora mesmo para os seus amigos, envie para os seus familiares, convide pessoas para participar desse culto junto com vocês, amém? Queria ler uma palavra para vocês que está lá em Hebreus 12, a partir do versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quero orar juntamente com vocês, fechem os seus olhos, coloquem a mão sobre o coração de vocês. Deus, nós agradecemos porque nós recebemos em nós um reino inabalável, Jesus. Pai, nós temos visto que muitas coisas que são abaladas têm sido abaladas, mas o Senhor é inabalável. E é no Senhor que nós estamos, Jesus, com os nossos pés cravados, Deus. Eu oro agora por mim, pelos meus irmãos, Jesus, por aqueles que estão nos acompanhando, Jesus, nesse culto. Que eles coloquem o coração deles naquilo que não se abala, que é o Senhor, Deus. Que nós possamos, Deus, neste dia, adorar o Senhor com reverência e santo temor, porque nós sabemos que o Senhor é fogo consumidor. Deus, nós queremos olhar para os teus olhos, Jesus, os teus olhos como chamas de fogo, Deus. E nós não temeremos, Deus, porque nós estamos nesse lugar inabalável no Senhor. Nós convidamos vocês, irmãos, vamos no mesmo espírito, vamos nos colocar diante do Senhor. Coloque o coração de vocês diante da rocha eterna. Obrigada, Jesus, porque nós podemos cultuar o Senhor, independente das circunstâncias, porque o Senhor é o único e digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso coração. Nós nos prostramos diante de Ti, Jesus, em reverência, em santo temor. Toma-nos, Deus, mais essa vez. Toma-nos, Deus, em Tuas mãos. Nós queremos subir como incenso agradável ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Deus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Vamos cantar isso com verdade. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Será que você pode dizer isso aí no seu lugar? Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
todos juntos. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior, o nome que é maior que todo nome. Toda honra, glória, poder, toda honra ao teu, ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Erga suas mãos onde você estiver, vamos dizer: seja exaltado. Seja exaltado, acima de tudo. Seja exaltado, seja exaltado, acima de tudo, acima de todos. Seja exaltado, exaltado,
erguemos, ó Deus, nós te levantamos, ó Deus. Erguemos o teu nome para que todo olho veja. Ao único rei de toda a terra. Ao rei eterno e imortal. Mais forte, mais verdadeiro. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Aleluia! Isso, Hosana, Hosana. Jesus, entre o rei, para que entre o rei.
Jesus. Seu nome é Jesus. O nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é, seu nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Só Ele é, e só Ele é. Nos submetemos ao seu governo. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei. Seu nome é Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai e Príncipe. Esse é quem Ele é. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai. Seu nome é maravilhoso.
este nome, é este nome que será entoado em toda a terra, e todos verão, todos verão. Nós levantamos o teu nome como a serpente erguida no deserto. Levantamos o seu nome para que todo olho veja, toda língua confesse que há só um Deus, há só um Rei, há só um Senhor, há só um Pai, há um sumo pastor, Jesus, lindo amigo fiel. Tenho fome, eu tenho sede de ti. Eu tenho sede como um deserto por ar. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tenho sede como um deserto por ar.
Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro, me sinto como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro, meu bem maior, meu bem mais valioso. Muitas águas vêm. Vamos continuar. E eu me sinto como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso? Pra onde eu vou sem você? Não sobra. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso? E onde eu vou? E onde eu és o mais amável, o mais desejável, todo
Todos te amam, todos te amam, és o mais amado. És o mais amável, o mais desejável. Não há ninguém que não te deseje. És o mais amável, o mais desejável. Não há ninguém que não deseja Jesus. Não há ninguém, não há ninguém, pois o Senhor colocou um anseio eterno dentro de cada homem, um desejo por algo eterno, por algo eterno. És o mais amável, mais desejável. Não há ninguém que não te queira. Não há ninguém que não te deseja. Todos precisam de ti, todos carecem de ti. Carecem de ti, da sua glória, do seu amor. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Se eu corresse 1000 dias, mesmo assim não acharia o final do seu amor. Olá, Igreja One, como é que vocês estão? Vocês ainda estão felizes? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra breve com vocês sobre oferta. E está lá em Atos 2, no versículo 42. É uma passagem que é muito conhecida por nós. E diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A seguir, eu gostaria que nós lêssemos lá no versículo 45, que diz o seguinte: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui como se movia a igreja do primeiro século. E eu acredito que a igreja dos últimos dias ela é parecida com essa igreja, uma igreja piedosa em que o seu sistema de compartilhamento de bens fazia com que entre eles não houvesse necessitado algum. E eu quero te encorajar agora a você ofertar de acordo com aquilo que nós temos entendido e vivido nesse tempo. Tem um QR Code agora aqui que você pode acessar com o seu celular e nós vamos dar continuidade agora à nossa adoração. Nós amamos vocês, fiquem em paz. Olá, Igreja One, graça e a paz do Senhor Jesus, vocês estão felizes, vocês estão contentes com esse tempo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, aproveitar esse momento para dizer que eu estou com muita saudade dos meus irmãos de Juiz de Fora e de São Paulo, amo muito vocês, estou com muita saudade. E eu estou muito feliz com esse tempo que a gente está junto, a gente está recebendo do mesmo pão, recebendo juntos, né, nessa estação. Acredito que Deus tem feito algo muito singular na nossa casa nesse tempo. Então, hoje eu estou aqui um pouco para a gente conversar um pouco sobre o amor fraternal. Hoje eu quero pregar sobre isso. Hoje eu quero pregar sobre uma igreja que está em Sião. Então, abre a sua Bíblia aí comigo em Hebreus, no capítulo 12. Fica comigo, tá bom? Você que não me conhece, não sei se eu já me apresentei ou não, mas meu nome é Carlos, eu sou um dos líderes da Igreja One, tá? Hoje eu estou no Rio de Janeiro e eu estou animado. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, vamos ler aqui a partir do versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia,
a igreja dos primogênitos arrolado nos céus? E a Deus, o juiz de todos, e o Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que não nos desviamos daquele que nos adverte do céu. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta é a palavra. Ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Próximo versículo 13, capítulo 13, versículo 1, diz assim, seja constante o amor fraternal. Amém? Nós estamos lendo aqui sobre Hebreus 12, né? A carta de um autor desconhecido aos Hebreus. E quando nós lemos o capítulo 12, nós vemos esse autor fazendo um paralelo entre dois montes. O primeiro ele fala sobre o Monte Sinai e depois ele fala sobre o Monte Sião. O versículo que nós acabamos de ler, nós falamos um pouco aqui sobre o Monte Sião. Como se parece o Monte Sião. Como se parece a igreja que está no Monte Sião. Então, ele vem falando sobre como é o Monte Sinai, mas aí quando ele faz esse paralelo, ele diz, mas nós temos chegado ao Monte Sião. E quando ele fala que nós estamos chegando ao Monte Sião, ele fala sobre coisas que estão em Sião. Que Sião é o monte do Deus vivo, a cidade do Deus vivo. Sião é a universal assembleia. Sião é onde tem as incontáveis hostes de anjos. E Sião é a igreja dos primogênitos. Então a gente vê que em Sião existe uma igreja. Então se nós se posicionamos como igreja para falar que nós somos uma igreja que está em Sião, nós precisamos olhar para esse texto e ver como é uma igreja que está em Sião. Quando nós cantamos, eu acredito que você que é do ANO, você sabe, né? Nós pregamos muito sobre isso. Nós pregamos muito sobre nós sermos uma igreja de Sião e não uma igreja de Sinai. Mas, quando nós olhamos uma igreja de Sião, nós vemos uma igreja que é uma igreja dos primogênitos. E sobre ser uma igreja dos primogênitos, nós começamos a entender que primogenitura fala a respeito de fraternidade. Primogenitura fala a respeito de algo que está relacionado a irmãos. Ou seja, a igreja dos primogênitos é uma igreja familiar. A igreja dos primogênitos é uma igreja de irmãos. A igreja dos primogênitos é uma igreja de irmãos que se posicionam como irmãos mais velhos, como primogênitos. Então, se a gente entende sobre isso, a gente precisa começar a entender que a nossa igreja, por profetizar, por pregar, por declarar que somos uma igreja de Sião, precisa se parecer como uma igreja familiar. Se nós somos uma igreja que está em Sião, nós precisamos ser uma igreja familiar. E essa igreja familiar é a igreja que está num lugar onde Deus habita. E não somente está num lugar onde Deus habita, mas está num lugar onde as coisas abaláveis são retiradas e permanece apenas o que é inabalável. Então, a igreja de Sião, eu vou falar duas coisas, tem muitas coisas que a gente pode extrair desse texto, mas hoje eu quero pontuar algumas coisas, e logo de início eu quero pontuar isso. A igreja de Sião é uma igreja familiar. Segunda coisa, a igreja de Sião é uma igreja que não tem medo de ser abalada, porque o nosso Deus está em Sião. E quando nós olhamos para Sião, nós vemos um Deus que é fogo consumidor. E esse fogo consumidor abala tudo o que é abalável e permanece apenas o que é inabalável. Então, uma igreja que é uma família é uma igreja que não tem medo do fogo. Uma igreja que é uma família é uma igreja que não tem medo de ser abalada. Então aqui a gente vê que nós estamos chegando ao Monte Sião, a igreja dos primogênitos, e aqui a gente vê que esse mesmo Deus que está em Sião, ele abala todas as coisas.
Então o fogo de Deus não é algo que a igreja de Sião tem medo. Por quê? O fogo de Deus é algo que Deus é, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Então, se nós somos a igreja de Sião, nós somos a igreja que está onde Deus está. Se nós somos a igreja de Sião, nós estamos onde Deus gosta de estar. Então, Deus é fogo consumidor e Ele abala todas as coisas. Nós precisamos entender que esse versículo 27 e 28 ainda está falando sobre Sião. Ainda está falando sobre as pessoas que estão em Sião, sobre nós estamos chegando a esse monte, um monte onde tudo que é abalável sai e permanece apenas o que é inabalável. Mas, para que a gente permaneça nesse monte, o capítulo 13 ele nos ensina uma chave: seja constante no amor fraternal. Então, a igreja de Sião é uma igreja que experimenta do fogo de Deus, e é uma igreja que é abalada, ou seja, tudo aquilo que é abalado sai. Mas para que essa igreja permaneça em Sião, é necessário que ela seja constante no amor fraternal. Por quê? Quando ela é constante no amor fraternal, ela é firme em ser uma igreja dos primogênitos. Meus irmãos, se nós perdemos o nosso amor fraternal, nós perdemos quem nós somos. E agora eu quero começar a entrar nisso, sabe? Nós falamos sobre a nossa igreja ser uma igreja familiar, a igreja de Sião. Nós falamos sobre Sião ser o monte do fogo de Deus, que abala tudo que é abalável e permanece só o que é inabalável. E nós encontramos no capítulo 13, versículo 1, uma chave para permanecermos em Sião, que é ser constante no amor fraterno. Amor fraternal, meus irmãos, fala sobre o amor entre irmãos. Amor fraternal fala sobre entranháveis afetos. Amor fraternal fala sobre nós amarmos uns aos outros de forma verdadeira e com vida. Amor fraternal fala sobre nós sermos parte um do outro. Irmão significa isso, né? Irmão é sobre ser parte de mim. Então, quando nós dizemos que nós somos a igreja de Sião, nós precisamos ser uma igreja que é constante no amor fraterno. E quando nós somos constantes no amor fraterno, nós precisamos ser violentos em amar aqueles que são parte de nós. Então, nós não olhamos para o irmão que está do nosso lado, da nossa igreja, como apenas um companheiro de um clube social. Nós olhamos como alguém da nossa casa, da nossa família, que é parte de mim. Então, aquilo que dói no meu irmão também precisa doer em mim. O amor que eu sinto por ele precisa ser algo que sai de um âmbito de gostar ou não gostar, mas é sobre uma aliança eterna e sobre ser a aliança de Sião. A igreja de Sião precisa ser constante no amor fraternal, amém? Então, aí a gente vê que o quanto nós precisamos crescer em amor fraternal e o quanto nós precisamos ser constantes nele. Em todo momento nós precisamos voltar, será que nós estamos vivendo amor fraterno? Em todo momento nós precisamos olhar a nossa estrutura de igreja e ver, será que ainda estamos com o amor fraternal vivo dentro de nós? Meus irmãos, a nossa igreja, a Igreja One, nós somos violentos no amor fraternal. Nós somos violentos em amar uns aos outros de verdade. Nós somos violentos em ter fome da vida do nosso irmão. Nós somos violentos de amar a ponto de talvez bater no irmão para que ele não se perca. Porque quando você ama alguém, o amar não está no sentido de você passar a mão na cabeça. Porque se talvez você passa a mão na cabeça, você não está amando. Talvez o nosso amor precisa ir para um lugar onde nós somos violentos em proteger, violentos em viver o amor fraternal de forma verdadeira. Assim como Jesus nos ama. Em Hebreus 2, fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Então, em Jesus, nós conseguimos receber o amor fraternal também. Em Jesus, nós conseguimos receber esse lugar de amor fraterno. Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão em casa? Meus irmãos, o desejo de Deus sempre foi que nós fôssemos uma família. Quando a gente olha desde a criação, a gente vê isso. E quando a gente olha, por exemplo, os sacerdotes, né? Meus irmãos, Jesus, Deus, Ele separa um povo específico para ser o seu sacerdote na antiga aliança. E quando Deus separa esse povo, Deus ele separa a tribo de Levi para ser o seu sacerdote. Então a vontade de Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó, sempre foi que nós fôssemos uma família.
E a gente consegue perceber isso com Deus levantando Abraão e a palavra dele sendo sobre ele viver e levantar uma multidão de povos, ser pai de multidões. Então a gente vê essa promessa vindo nos patriarcas e essa promessa vindo nos filhos de Jacó. E a gente vê, dentre os filhos de Jacó, Deus separando os levitas para serem sacerdotes. Se você vai lá comigo, eu anotei aqui, em Números, sabe? Quando a gente vai lá em Números, no capítulo 1, versículo 50, nós vemos Deus separando os levitas para cuidar do tabernáculo, ou seja, para eles serem não somente sacerdotes, mas também servos do tabernáculo. E aí, quando a gente olha lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 2, nós vemos Deus falando para os levitas que a herança deles, por eles estarem sendo integrais em serviço ao tabernáculo, era o próprio Senhor. Então, a recompensa que os levitas recebiam era Deus. Deus era a herança dos levitas. E aí, quando a gente volta lá em Números, no capítulo 3, a gente vê as famílias dos levitas sendo responsáveis por todo o serviço do tabernáculo. Então, a gente tem os coatitas, temos os gersonitas, temos os meraritas. Então, a gente vê que os levitas, a tribo de Levi, era responsável por ministrar ao Senhor. E aí a gente precisa entender, sabe? A gente entende que Deus, Ele deseja que nós sejamos ministros, Deus deseja que nós sejamos sacerdotes. Então a gente precisa olhar para a tribo de Levi e entender o porquê que Deus escolheu a tribo de Levi. Por que que Deus separou os levitas. Então abre comigo lá em Gênesis. A gente vai falar um pouco sobre o Levi, né? Lá em Gênesis, no capítulo 37. Se você está sem Bíblia, quero te orientar a pegar a sua Bíblia e cultuar. Não assista ao culto, participe do culto. Amém, igreja? Amém? Perdão, falei o capítulo errado. Passa aí. Gênesis capítulo 34. Depois que a gente vai para o 37. Primeiro eu vou contextualizar você aqui no que a gente está vendo no capítulo 34. Quando a gente olha o capítulo 34, a gente vê Diná, que é uma das filhas de Jacó, sendo abusada. E ela foi violentada por outros povos, né, um homem de outros povos, de um outro povo. E quando Diná é violentada, ela volta, e aí Jacó, por algum motivo, ele faz um acordo, né, de fazer uma aliança com aquele povo, com aquele homem, de tomar Diná para si, né, como para casar com ela, mas seria necessário que todo aquele povo deles lá se circuncidasse, né? Então, aqui no capítulo 34, a gente vê Diná sendo violentada, a gente vê esse homem e Jacó fazendo um acordo, né, e ele orientando o seu povo de se circuncidar, e Diná iria casar com ele. E aí, no versículo 25, eu fiz um contexto bem breve, um resumo bem breve, mas eu te oriento a ler esse capítulo 34 e vem comigo. No versículo 25 diz assim: ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amon e os filhos de Siquém. Tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violentada. Aqui, a gente pode ter vários pontos de vista. A gente pode ter várias interpretações. Eu não vou entrar no mérito sobre a posição deles, se Levi e Simeão estavam certos ou errados, né? Mas hoje eu quero trazer o sentimento que estava no coração especificamente de Levi. Vou falar especificamente de Levi desse texto. Quando a gente vê Levi, ele viu a sua irmã ser violentada, ele viu a sua irmã ter que ir para casa desse povo, né? Ficar lá com eles como mulher deles.
E ele foi e matou todo mundo, né? Aqui fala que eles estavam sentindo fortes dores por conta da circuncisão. Então, eu não quero entrar no mérito se estava certo ou errado, mas eu quero pontuar para vocês o quanto Levi era violento no amor fraternal. O que fez Levi ir e ser violento em passar a espada em todos era porque a irmã dele havia sido violentada. Então, meus irmãos, aqui a gente consegue perceber o quanto Levi ele era violento no amor fraternal. O quanto Levi, nesse momento, se posicionou num lugar de violência. Então, se nós somos ministros da casa do Senhor, nós precisamos nos posicionar como Levi. Quando nós falamos sobre Levi, nós falamos sobre a tribo de Levi, nós falamos sobre os levitas, nós estamos falando sobre os sacerdotes, nós estamos falando sobre os ministros. Então, aqueles que ministram a Deus precisam ser violentos no amor fraternal. Assim como Levi se posicionou nesse lugar, eu quero que a gente olhe para o sentimento no coração dele. Levi, ele se posicionou num lugar de proteger a irmã que havia sido violentada, de ser violento no amor fraternal. Eu quero que a gente olhe para esse sentimento que moveu eles de matar a todos ali, porque a irmã dele havia sido violentada. Então aqui a gente vê que os levitas, uma das marcas deles é a violência no amor fraternal. É a violência em proteger os irmãos, a violência em se posicionar nesse lugar. Então, aí a gente consegue entender um ponto, sabe? A gente está fazendo um paralelo aqui, uma coisa que eu quero que a gente olhe para o coração deles, para o sentimento dele de ser violento no amor fraternal, e quanto a gente precisa aprender como sacerdote, como ministro a Deus, a ser violento no amor fraternal, sabe? Em proteger nossos irmãos. Lá em Cantares fala a nossa irmãzinha que ainda não tem seio, o que nós faremos com ela? Então, nós precisamos começar a proteger os nossos irmãos. Nós precisamos começar a proteger a nossa irmãzinha. Nós precisamos ser constantes no amor fraternal, como sacerdotes, como ministros, porque aqueles que estão ministrando ao Senhor, eles precisam ter o amor que eles encontram em Jesus. Então, em Jesus nós encontramos amor fraternal. Então, nós precisamos nos posicionar nesse lugar de sermos violentos no amor fraterno, amém? Então, aqui a gente fez um ponto sobre os levitas. E os levitas, aqueles que são sacerdotes, eles são violentos no amor fraterno. Agora eu quero fazer um ponto aqui que está em Gênesis capítulo 37. Depois a gente vai amarrar isso tudo e vai fazer sentido. Fica aí comigo. Não desiste de mim, tá bom? Fica aí comigo que vai fazer sentido para você. O que eu estou querendo construir aqui. Gênesis capítulo 37, versículo 26, diz assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. Aqui a gente consegue ver Judá. E Judá, ele se posiciona num lugar de vender José. A gente ouve muito a história de José. E eu acredito que todos vocês já ouviram sobre isso. Mas hoje eu quero pontuar um pouco sobre a postura de Judá. Judá, ele se posicionou num lugar de completa ausência de amor fraterno. E ele decide, talvez para alguns poderia ser uma boa ação, mas aqui a gente vê Judá decidido vender o irmão. Judá, ele decide vender José. Judá, ele decide se posicionar num lugar de fazer com que José se tornasse um escravo. Então aqui a gente vê a ausência de amor fraternal. A gente vê Judá nesse lugar que era completamente ausente. E uma atitude de vender José era porque os irmãos deles não estavam celebrando o crescimento dele. Então aí a gente consegue perceber que uma igreja que não tem o amor fraterno é uma igreja que não celebra o crescimento dos irmãos. Uma igreja que não tem amor fraternal é uma igreja que tem competição no meio. É uma igreja que tem disputa. É uma igreja que tem conflito de quem é melhor, de quem é maior, de quem tem mais, quem tem menos.
Mas nós precisamos entender que no amor fraternal não pode existir competição. No amor fraternal, a gente precisa se posicionar num lugar de celebrar e não de vender. Uma igreja que não celebra é uma igreja que vende. Uma igreja que não tem o amor fraternal é uma igreja que vende os irmãos. Nós precisamos estar nesse lugar de crescer em amor fraternal e não se posicionar em vender os nossos irmãos. Meus irmãos, nós vendemos muitas das vezes quando nós matamos os nossos irmãos no coração. Sabe, quando você começa a olhar para o seu irmão e dizer assim, olha lá, está fazendo isso aqui só porque é queridinho daquele fulano ali. Não, ele está crescendo só porque é amiguinho daquele. Isso aí é falta de amor fraternal. Porque onde há amor fraternal, há celebração. Nós celebramos o crescimento, nós celebramos as conquistas, nós celebramos a vida, nós celebramos tudo aquilo que os nossos irmãos têm vivido em Deus. E quando nós posicionamos em ser essa igreja que está com ausência de amor fraternal, nós começamos a perceber uma coisa que tem na família mesmo de Judá. Se você for ler comigo o capítulo 38, você vai ler a história de Tamar. Aqui, capítulo 38, a partir do versículo 5, versículo 4, a gente vê que Judá, ele dá Tamar para o seu filho primogênito, só que aí o seu filho primogênito morre. Então, ele era um encargo do segundo filho que ele assumisse a esposa do seu irmão. E esse segundo filho de Judá se chamava Onã. E aqui, no versículo 5, a gente vê Onã, ele rejeitando Tamar. Vamos ler aqui, Gênesis 38, vamos ler o versículo 4. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e esse deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome era Selá. Ela estava em Quesibé quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para e o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a seu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as suas vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Então aqui a gente vê que a família de Judá, ela também tinha ausência de amor fraternal. Onã, ele usava Tamar, mas ele não gerava nela. Então aí a gente vê que isso tudo é consequência de não ter um amor fraternal. E quando a gente olha para isso, a gente vê alguém que usa, mas não gera. A gente vê uma igreja que usa, mas não levanta. A gente vê irmãos que estão se posicionando num lugar de competição. E por ter esse lugar de competição, nós usamos, mas nós não geramos. Então, uma igreja que vende, não gera. Uma igreja que tem um coração de competição não gera filhos. Uma igreja que tem um coração de que um é maior do que o outro, ela desfruta do prazer, mas não gera, não levanta, não empurra, não faz com que outros irmãos cresçam, não faz com que outros acessem um lugar profundo, não faz com que outros sejam mudados. Sabe, aqui a gente vê Onã se posicionando num lugar de usar, se posicionando num lugar de desfrutar, mas não gerar. Então a gente precisa ter no nosso entendimento e no nosso coração que nós não podemos permitir com que a competição entre na nossa casa. Porque uma igreja que tem competição é uma igreja que vem de José. Uma igreja que tem competição é uma igreja que vê o irmãozinho crescendo e ele começa a matar aquele que está crescendo. Uma igreja que tem competição é uma igreja que está num lugar onde nós usamos, mas nós não geramos. Nós não podemos ser como Onã. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar de sermos violentos no amor fraternal. Nós não podemos usar, nós precisamos gerar, sabe? Nós precisamos levantar.
Então eu quero dizer, uma igreja que vende os irmãos, ela não gera filhos. Se nós queremos ser uma igreja que gera filhos para Deus, se nós queremos ser uma igreja que levanta os irmãos, que celebra, nós precisamos ser constantes no amor fraternal. Nós não podemos permitir com que isso entre na nossa vida. E meus irmãos, eu quero fazer uma analogia aqui muito pontual com essas duas coisas que eu falei. Porque quando a gente olha para Levi, que eu pontuei um pouco sobre o amor fraterno, nós vemos que de Levi veio todos os sacerdotes. Então toda a ordem sacerdotal veio da tribo de Levi. Só que quando a gente olha para a tribo de Judá, a gente vê que todos os reis vieram da tribo de Judá. Então, quando a gente vai olhar na genealogia, a gente vai perceber que os sacerdotes são de Levi, mas os reis são de Judá. E eu quero muito trazer esse ponto sobre nós sermos uma igreja que tem um coração sacerdotal, que tem um peso da tribo de Levi, mas ao mesmo tempo não deixa de ser como Judá. Eu quero fazer esse ponto no sentido de nós não nos perdermos na estrutura. Eu pontuei porque se nós somos uma igreja que é apenas da estrutura, né, quando a gente fala sobre realeza, nós falamos sobre governo, nós falamos sobre estrutura, nós falamos sobre tudo isso. Então, quando eu falo sobre Judá, eu falo sobre uma igreja que, se nós somos uma igreja que está preocupada apenas com a estrutura, se nós somos uma igreja que está preocupada apenas com a aparência, nós somos uma igreja que está preocupada apenas em governar, nós vamos vender os nossos irmãos. Porque nós estamos preocupados apenas em produzir. Então nós acabamos permitindo com que a competição nós começamos a permitir com que pessoas sejam vendidas, nós precisamos permitir com que a estrutura ela fale mais alto do que o coração. Então nós precisamos ser uma igreja que é equilibrada. É uma igreja que é equilibrada no seu sacerdócio e uma igreja que é equilibrada na sua realeza. Porque se nós formos apenas reis e não sacerdotes, nós vamos vender os nossos irmãos. E a gente precisa entender que Basileia fala sobre um reino sacerdotal. Ou seja, reis que são sacerdotes. Então, sacerdócio é quem a gente é. E realeza e como a gente se move. Agora, se a gente foca o nosso coração em ser apenas os caras da estrutura, e nós perdemos o amor fraternal, nós vamos apenas nos preocupar em gerar competição, nós vamos nos preocupar apenas em vender os nossos irmãos, então nós não vamos ser mais a igreja que gera, nós vamos ser a igreja que vende. Então José se levanta, nós vendemos ele. José começa a crescer, nós matamos ele, porque ele está vindo maior do que a gente. Meus irmãos, nós não podemos nos posicionar nesse lugar. Nós precisamos ter o coração sacerdotal. Nós precisamos ter o coração de Jesus. Eu estou fazendo uma analogia, eu estou pegando um ponto assim, justamente para entrar nessa mensagem. Eu quero trazer essa mensagem. Eu trouxe o exemplo de Levi, um exemplo de Judá. Falei sobre os reis virem de Judá, os sacerdotes virem de Levi, justamente para que a gente entenda o quanto a gente precisa ser equilibrado no amor fraternal e ser equilibrado em ter estrutura. Porque nós precisamos governar, nós precisamos ser reis, mas nós somos reis sacerdotes. Então nós não podemos perder o nosso coração. Não é porque Deus está nos apontando por uma estação de estrutura que nós vamos perder o coração e nós vamos deixar de ser constantes no amor fraternal. Porque, como eu disse no início da pregação, o que nos sustenta em Sião é o amor fraternal. O que sustenta a igreja em Sião é ser constante no amor fraternal. Então, meus irmãos, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. E isso fala muito também sobre carral e eclésia. Isso fala muito sobre a natureza da igreja e a obra dela. Sabe, quando nós olhamos a natureza da igreja, nós vemos carral, família espiritual. Quando nós olhamos a obra da igreja, nós vemos eclésia, um movimento da carral para fora, um movimento da igreja se movimentar nesse lugar, de trazer para fora aquilo que ela vive na sua natureza. Então, se a gente se relaciona apenas com a estrutura, nós não somos mais irmãos, nós estamos em cargos. Então, nós não nos relacionamos como irmãos, nós temos uma relação apenas eclesiástica. Mas Deus ele não nos chamou para ter relações eclesiásticas. Deus ele nos chamou para ter relações familiares.
Deus nos chamou para termos aliança familiar e não relação eclesiástica. A relação eclesiástica é muito importante para a vida da igreja, por isso que ela existe. E é para um lugar de governo, a estrutura, ela existe para isso. Mas nós precisamos ter um coração fraternal. Meus irmãos, nós vemos isso em 1 Timóteo, no capítulo 5, quando Paulo ele começa a orientar Timóteo, ele fala assim, olha, aos mais velhos se trate como pai, as mais velhas se trate como mãe, as mais novas como irmãs. Então, a relação da igreja precisa ser uma relação familiar, porque é quem a gente é. Porque, meu irmão, se você tem uma relação comigo apenas eclesiástica, você vai me ver errando e você não vai falar. Porque você está olhando para o diácono Carlos, o líder Carlos, o pastor Carlos, o que está liderando a igreja. Então, quando você olha apenas para um cargo eclesiástico, quando você olha apenas para uma estrutura eclesiástica, mas a gente perde a nossa natureza, que é amor fraternal, a gente perde a nossa natureza, que é carral, nós não falamos mais na vida um do outro. Então, eu vejo alguém errando, eu vejo o meu líder errando e eu não falo, porque ele é o meu líder, né? Mas a gente precisa lembrar que o meu líder é meu irmão. E quando eu lembro que o meu líder é meu irmão, o amor fraternal fala mais alto que o medo. O amor fraternal fala mais alto que o tal do cisco. Meus irmãos, nós precisamos ter relações familiares. E eu não estou falando sobre você perder a honra da eclésia. Nós precisamos nós precisamos honrar os cargos eclesiásticos que temos na nossa igreja. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Nós precisamos honrar os nossos líderes. Nós precisamos honrar. Mas nós precisamos ter óticas familiares. Sabe, nós olhamos para o Alessandro, mas nós precisamos, e vemos o Alessandro como nosso pastor, mas também nós precisamos vê-lo, o Alê, a Bru, como pais para nós. Nós olhamos o Davi e a Ana e nós olhamos eles como pastores, mas também precisamos vê-los como pais. E quando quando você vê o seu pai errando, você fala. Você não fala de qualquer jeito, então você toma um tapa na cara, né? Não dá para falar de qualquer jeito. Mas você fala porque você ama o seu pai. Então, meus irmãos, nós precisamos honrar os nossos cargos eclesiásticos. Nós precisamos honrar a nossa estrutura, mas nós não podemos perder quem nós somos, que é família. Nós não podemos perder o coração, a natureza, as relações familiares. Porque se a gente perde isso, a gente não se sustenta em Sião. Seja constante no amor fraternal. A nossa ótica sobre os nossos irmãos não pode ser apenas uma ótica eclesiástica. Nós precisamos ter uma ótica familiar. Nós precisamos ser constantes no amor fraternal. Nós precisamos fazer com que nós permaneçamos no amor fraternal. A natureza da igreja é ser família, igreja dos primogênitos, ser constante no amor fraternal. E a obra dela, o governo dela é sobre a estrutura eclesiástica. Se a gente confunde, se a gente perde isso, a gente perde as nossas relações. E nós deixamos de ser a igreja dos últimos dias. Se você for ler Apocalipse no capítulo 3, você vai ver a carta à igreja de Filadélfia. Quando a gente vê sobre a carta da igreja de Filadélfia, a gente vê que é a única igreja que Jesus não adverte. E o nome Filadélfia significa amor fraternal. Então a igreja dos últimos dias, uma igreja que está alinhada no coração de Deus, é uma igreja que é constante no amor fraternal. Meu irmão aí, que você ama escatologia, que você está estudando escatologia, mas você não ama o seu irmão, não está valendo de nada. Você precisa ser constante no amor fraternal. Porque se nós queremos ser a igreja dos últimos dias, não fala apenas sobre os nossos conhecimentos, sobre a nossa estrutura, sobre como nós discernimos o tempo do fim, mas fala também sobre nós sermos uma igreja que é vivo o amor fraternal. Uma igreja que é constante no amor fraternal. Então nós precisamos reavaliar. Será que nós estamos deixando a estrutura falar mais alto que a natureza? Será que nós estamos deixando os cargos falar mais alto que a mesa? Será que as nossas relações são mais de cargo do que relações familiares? Nós precisamos olhar os nossos irmãos mais velhos como pais. Nós precisamos olhar os nossos mais novos como irmãos. Nós precisamos olhar as mais moças como irmãs.
Não, as nossas relações precisam ser relações familiares. Então, a gente não pode entrar num desequilíbrio. A gente não pode entrar num desequilíbrio de ser apenas uma igreja que governa e não ser uma igreja que tem uma natureza da igreja dos primogênitos, uma igreja familiar. Nós precisamos ser equilibrados nisso. Nós precisamos ser reis, sacerdotes. Nós precisamos ter um coração violento no amor fraternal. Nós precisamos proteger os nossos irmãos. Nós precisamos ser violentos em zelar pelos nossos irmãos. Então, a minha mensagem hoje é: será que as nossas relações têm mais um peso eclesiástico do que familiar? Será que as nossas relações são mais de cargo do que de irmãos? Nós precisamos honrar os cargos, nós precisamos honrar a estrutura eclesiástica, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma família. Nós não podemos esquecer que nós precisamos ser constantes no amor fraternal. Nós precisamos receber como filhos. Nós precisamos andar como irmãos. Nós precisamos estar numa casa entendendo que é a nossa família. Uma igreja, ela precisa ter um peso familiar. Uma igreja de Sião, ela precisa ter um peso familiar e ser uma igreja constante no amor fraternal. Porque quando nós somos constantes no amor fraternal, quando nós temos a nossa natureza muito bem equilibrada e muito bem viva, e a nossa estrutura muito bem posta, o fogo de Deus pode vir e abalar, e a gente vai permanecer em Sião. Meus irmãos, eu quero dizer, Jesus está abalando a estrutura da nossa igreja. Jesus está abalando todas as coisas. É um tempo do fogo de Deus passar. É um tempo do fogo de Deus abalar. E nesse tempo tem uma mensagem para a nossa casa. Nós precisamos ser constantes no amor fraternal. Nós não podemos deixar com que a estrutura fale mais alto que a natureza. A gente não pode... O Davi, ele tem uma mensagem que eu gosto muito. Ele pregou aqui no Rio isso uma vez. Que é sobre nós nos encontrarmos no DNA. Meus irmãos, nós não nos encontramos nos cargos eclesiásticos. Nós nos encontramos no DNA. Nós nos encontramos no amor fraternal. Eu quero te dizer que essa pregação, ela me confronta muito. Porque eu preciso crescer muito no amor fraternal. Eu quero aprender com Jesus. Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, em Jesus existe amor fraterno. Nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos crescer em ter relações familiares, crescer em ter vida, crescer em ter uma natureza viva, entendendo que a igreja de Sião é uma igreja que tem relações familiares. Por último, eu quero deixar um versículo que está lá em Amós. É só o início de um versículo para falar uma coisa. Amós, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião. Ai dos que andam à vontade em Sião. E se nós estamos em Sião, se nós somos uma igreja que está em Sião, nós não andamos pela nossa vontade, mas nós andamos pela vontade de Deus. Então nós precisamos entender que viver amor fraternal não é sobre o nosso conforto. Não é sobre o que a gente quer, não é sobre o que a gente deseja, não é sobre você se relacionar com quem você gosta. Amor fraternal não é isso, isso aí é relacionamento homoafetivo. Quando você se relaciona apenas com aqueles que se parecem com você, isso não é amor fraternal. Isso é você andar pela sua própria vontade. Nós precisamos entender que as nossas alianças precisam ser espirituais e não almáticas. A aliança da igreja precisa ser aliança de amor fraternal, sabe? Meu irmão, você não escolheu o irmão que você teve. Ele nasceu e ele é teu irmão, e é isso. Você não escolheu. Ele é teu irmão, e é isso. Ele é chato, ele é ruim, ele é teu irmão, independente. As nossas relações, elas não podem ser por gostar ou desgostar, mas precisam ser relações fundamentadas na vontade de Deus, e ser relações espirituais. Então eu quero te convidar a ser intencional no amor fraternal. Deixe todas as suas vontades para fora, deixe todas as suas afinidades, pare de se relacionar só com quem se parece com você. Eu quero que você reavalie os seus relacionamentos. Será que se você se relaciona só com quem você gosta, só com quem se parece com você, será que nós estamos tendo o mesmo amor fraternal, ou nós estamos num clube, ou nós estamos numa panela? Amor fraternal não é isso. Amor fraternal são alianças e relações espirituais. Não é andar em Sião pela minha própria vontade, mas é andar em Sião à vontade de Deus. Ai dos que andam em Sião pela sua própria vontade.
Nós precisamos começar a alinhar as nossas relações hoje, porque o que nos faz permanecer em Sião é ser constante no amor fraterno. Amém? Que nós possamos crescer nisso como igreja. Eu tenho certeza que Jesus está virando isso na nossa mente, no nosso coração. Eu quero orar por nós hoje, orar pela nossa igreja One, para que nós possamos crescer em amor fraternal. Jesus, obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Jesus, pela nossa casa. Eu oro, Jesus, para que você possa renovar em nós o amor fraternal. Nós queremos ser encontrados nos últimos dias como a igreja de Filadélfia, Jesus. Nós queremos ser encontrados como uma igreja viva no amor fraternal, Jesus. Então, a nossa oração hoje é: renova em nós o amor fraterno, renova em nós as nossas alianças espirituais, a nossa relação familiar, Jesus. Nós não queremos que a estrutura fale mais alto que a nossa natureza, Jesus. Nós queremos nos encontrar no DNA, Jesus, e não na estrutura. Então, nós oramos por isso: alinhe nosso coração, a nossa mente, alinhe a nossa vida, Jesus, para que nós não possamos entrar num lugar de vender os nossos irmãos, mas celebrar, Jesus. Nós queremos celebrar o crescimento, nós queremos celebrar as vitórias, nós queremos levantar os nossos irmãos. Então nos batize com esse zelo e essa violência hoje, Jesus. Nós oramos por isso, alinhe o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento hoje como igreja. Nós queremos permanecer firmes em Sião, então nós queremos ser constantes no amor fraternal. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela sua bondade que sempre nos leva ao arrependimento. Nós te amamos em teu nome. Amém e amém. Obrigada, Jesus, por mais esse culto incrível que nós participamos nesse dia. Nós somos muito gratos por, mesmo que de maneira online, estarmos todos juntos cultuando ao Senhor. E eu queria dar alguns avisos para vocês antes de vocês irem embora. Se você precisa de alguma oração, se você quer falar um testemunho sobre esse culto que você assistiu agora, você pode entrar em contato com a gente nos nossos Instagrams. Nós temos nosso Instagram geral e nós também temos o Instagram das nossas igrejas locais que está aparecendo aqui na tela. Nós também temos a nossa loja online, a 1721 Store, e nós temos vários itens novos lá. Então nós temos livros, nós temos as camisetas, e se você deseja adquirir algum desses itens, você também pode entrar em contato conosco através do link que está aparecendo aqui na tela. E vocês também podem participar do nosso próximo culto online. Nesse momento nós não estamos cultuando de forma presencial, mas nós esperamos vocês na próxima semana. Até mais!